Olha só, o protestante João Oliveira BR, que é do grupinho do Lucas Manzoli, para refutar o professor Ariel, para não passar vergonha na rede nacional, no programa lá da Musical César. Ele está consultando o computador para refutar o professor e desprezando a escritura, regra de fé. Claro, fica mais fácil. Você vai debater com um católico, ou nada menos, nada mais, vai usar o computador. Que vergonha, né? Pio, que vergonha, cara. Não tem, você tem como pessoas que dá crédito às suas pregações. Olha só. Isso que está escrito na Bíblia, nem todos esses outros 1, 2, 3, 4 versículos que eu trouxe para você, e 8 vezes a... Uma observação, quando você pega todos os vídeos do Lucas Manzoli, Rafael Pablo, Rodrigo Moceni, esses doutores aí, os caras eles usam computador, cara. Eles não querem degustar da escritura. Ô geração incrédula, tudo é computador, cara. Nós temos que usar a escritura, provar de escritura. Não catar coisa já montada pra tentar refutar nós católicos. Cara, toma vergonha na sua cara. Ó, pra mim refutar vocês, ó, eu escrevo, ó, eu estudo, ó. Por quê? Pra mim aprender, cara, não pra me catar coisa fácil, coisa montada. Olha só, ó que o professor Ariel vai falar para o nosso amigo doutor, tentando provar que o purgatório não existe. Até agora não provou nada. Nada. Até eu tô com vontade de debater com você, mas eu não tenho paciência. Já tinha mandado você ir para aquele lugar desonesto, mentiroso. Eu não tenho paciência com esses caras, pô. Não tenho essa mansidão que esses caras têm, não, cara. Eu só sou uma voz, meu espírito é de João Batista mesmo, raça de víbora. Essa palavra no Novo Testamento, todas elas com o sentido que eu tô trazendo aqui para você. Eu queria até fazer aqui um adendo. Eu tô aqui com o meu caderno e com a Bíblia, e o Juan está com um computador aqui na minha frente fazendo pesquisa. Eu acho que isso tem que ficar bem registrado aí para todo mundo. Eu não tô fazendo pesquisa. Aqui no meu computador eu tenho acesso a todas as Bíblias aqui e léxicos. Então eu posso colocar aqui a Bíblia que eu quiser, inclusive a sua aqui, para poder pesquisar, né? Então eu acho mais fácil usar o eletrônico do que usar o material físico. Olha só. Cadê a Bíblia? Não, é mais fácil usar o eletrônico do que usar a Bíblia, porque tá tudo fácil. Por exemplo, o purgatório. Pesquiso lá na internet os pais protestantes que negam o purgatório para responder ao professor. Por exemplo, se eu pegar aqui agora a internet, se eu tivesse computador, eu ia pegar pais patrícios que defendem o purgatório. Vai mostrar uma fila. Se eu pegar os versículos bíblicos que nega que os protestantes acreditam no purgatório, não, a Bíblia, mas tudo no computador é simples, estão tudo bonitinho. Você não vai ter o trabalho de abrir para provar para os hereges, ou quando o professor está falando, ele está ali só pesquisando no Google para tentar refutar o professor. De honestidade, eu já tinha cancelado esse debate. Porque eu estou usando, como ele falou, eu estou usando aqui rascunho e usando a escritura para defender o purgatório. Ele poderia catar o computador e fazer também, mas não. É só. E ele acha normal a cara de pau de jumento desse protestante. Pô, pelo amor de Deus, pô. Nem usando o computador conseguiu refutar o cara. Você defende isso aqui? Físico. Vamos lá. Continue. Então explica, dá algum exemplo de uma forma de utilização de aion em que seria uma hipérbole, né? Por isso que ele está usando esse termo aion, porque ele está pesquisando. Cadê a escritura? Olha só, para você ver como somente a escritura é uma farsa protestante. Mas vamos lá, né? Para a gente entender.
Tem como debater com esses caras? Não tem, porque os caras são desonestos. Os caras são mentirosos. São os opositores da fé. São falsos profetas, são mentirosos. E a cara de pau tá nem aí, pô. Porque é um programa protestante. Infelizmente. Uma forma de dizer que nunca vai acontecer. Se eu tô aí, ó, meu irmão, toma vergonha na sua cara e use a Bíblia. Guarde essa bosta de computador e use a Escritura. Me refuta de Escritura, seu jumento mentiroso. Simples entender isso. Eu quero ouvir da Escritura. Que desonestidade. Que vergonha, João Oliveira. Seus canais deviam ter tudo exterminado. Isso aqui é uma montagem protestante ainda, hein? Pra tentar defender o amigo João Oliveira. Aion, deixa eu pegar aqui. No próprio texto que eu te mandei, ele já coloca Ele tá lendo lá, no computador. esse Aion como algo eterno. Agora, mas eu não estou discordando disso. Eu concordo que é algo desse mundo, primeira coisa, e a vida eterna. Só que você disse, não é que é só isso. É que ele está dizendo como que nunca vai ter. Eu queria que você mostrasse uma vez em que essa palavra fosse usada nesse sentido que você trouxe. Mas basicamente eu já mostrei isso. Não? Quando? Eu acabei de mostrar isso. Eu quero... O cara tá perdido, pô. No debate. Ele tá perdido. O tema do purgatório já saiu fora faz tempo. O cara tá perdido como... Ele nem sabe mais o que ele falou, pô. Tá perdido. Porque ele não tem como provar. Ó. Mesmo usando a tecnologia, tá perdido. Ó, católicos, vamos glorificar a igreja. Vamos nos valorizar. Pô, nós estuda, ó. Fico perdendo muito tempo aqui estudando pra você não cair nessa mentira. Eu quero que você... Mostra de novo, então. Eu quero que você... Eu não vi. E quem tá em casa pode voltar o vídeo e olhar pra ver se ele porque Mateus, ele fala do o tempo presente, que é o que nós estamos vivendo agora, ele dá o contexto. E depois o Aion, que é o tempo futuro. Então ele fala o tempo de agora e... Isso ele tem que usar a Septuaginta, porque o São Mateus copiou, escreveu usando a Septuaginta, a referência, tá, meu querido? Não o tema hebraico, é o tema grego. Vamos lá, né? Eternidade, que é depois da parousia. Isso eu concordo. Então, nesse contexto desse texto aí, tá falando de eternidade. Logo, não tem como falar de purgatório. E não de perdão de pecados depois disso. É que o purgatório é nessa eternidade. É neste mundo, nesta realidade. Tem pecados que são perdoados. Outros, numa realidade que é divina. O catecismo fala, por causa desse texto aqui, dá a entender que pecados podem ser perdoados no século vindouro. Isso. Então, mas aqui o Mateus fala primeiro... O cara não consegue provar, pô. Mundo vindouro... É esse mundo aqui agora? O presente, que é o que estamos vivendo. Sim. Que é onde pode ser perdoado qualquer tipo de pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E depois ele dá o século vindouro, que é o Aion. Né? Ele distingue os dois, o tempo presente e o Aion. E esse Aion é o depois da parousia de Cristo. E não tem como encaixar um purgatório aqui, sendo que já aconteceu a parousia de Cristo. Esse Aion é realidade futura, como a gente viu em todas as outras passagens que eu trouxe pra você. Eu queria só esclarecer, então você tá abandonando a explicação que você trouxe, dizendo que isso aqui é uma hipérbole, quer dizendo que não vai ser nem aqui, nem em lugar nenhum que esse pecado vai ser perdoado. Você tá abandonando essa interpretação? Não tô abandonando essa interpretação. Pastor César, entra nesse debate aí, pelo amor de Deus, pastor. É essa a interpretação. Então traga outro texto. Você acabou de admitir agora há pouco que você não fala grego, que você é estudioso de grego. Nem eu também falo grego. Quando eu quero mostrar alguma coisa baseada no grego, eu preciso trazer outros textos que provem isso. Então eu queria que você trouxesse aqui outros textos que provem que essa passagem aqui, Aion, é usada como hipérbole. Você quer? Tá bom. Posso pesquisar no dicionário? Pode. Vai no computador, no Google, pesquisar. Que vergonha, meu Deus do céu. Você que tá me assistindo não tá estudando pra nenhum concurso. Que vergonha, hein, doutor? Posso pesquisar?
Usa sua cola aí, meu querido. E ainda vem amigo protestante. Posso pesquisar no dicionário? Mandar comentário pra mim que eu sou herege. Ótimo. Tá bom. Tá dando um boi ainda o professor. Muito importante, né, quando a gente está estudando uma língua antiga, conhecer o contexto, aprender a falar a língua de verdade, senão a gente cai nesses problemas. Porque o texto já é autoexplicativo, mas você não quer aceitar, mas tudo bem. Você precisa trazer outras provas, porque se o texto fosse autoexplicativo, a gente não teria 1 bilhão de católicos hoje, né? Que acreditam na interpretação que eu tô te trazendo. É uma interpretação equivocada, mas tudo bem. Então, por exemplo, Aion, Mateus 12:32, que é o que a gente leu aqui agora, ele apresenta o século presente e o futuro. Ele mesmo se enrolou nesse aion dele. Prove. Não tem como, pô. É mundo vindouro. Isaías vai falar também. Isaías 24, 21, 22. Mateus 18, 34. 1 Pedro 19, 20. 1 Pedro 4, 6. Mateus 5, 25, 26. Filipenses 1, 23. 2 Coríntios 5, 8. Tem vários versículos bíblicos. Mateus 12, 32. Cara, se não tivesse versículo bíblico, interpretação dos pais sobre esses versículos, misericórdia, pô, que vergonha, hein? Não tô nem mostrando o debate original do canal do pastor. Eu tenho aqui, mas o que é uma montagem que o protestante tentou fazer para tentar passar aquela aquele x-salada, né, para enganar o povo, né? O século presente e o futuro, que já é na eternidade. Tem Mateus 13:39. A ceifa é o fim desse século, né? Tá, ele tá usando hipérbole aqui? Ele tá falando que o aion ali é o fim do século. É o juízo final, sim. Então, mas o juízo final ainda tem purgatório? O juízo final é quando termina o purgatório. O purgatório não são tempos de dias e anos. O purgatório tem que terminar na volta de Cristo, onde há a ressurreição. Exatamente. E não é o juízo final ainda. Mas o purgatório, meu querido, não são dias e anos. Isso é uma medida pastoral sobre como explicar o quanto vale alguma ação. Você tá tentando escapar pela tangente, porque o juízo final é depois do milênio, que é o do trono branco. Eu posso... Ixi, saiu fora da linha. Oh, meu Deus do céu. Chama o Lucas Manzotti pra ajudar ele aí, pelo amor de Deus. Explicar a minha visão? Você já explicou. Você não queria mais exemplos sobre o aion? Você vai trazer algum exemplo? Porque você trouxe agora não prova que é hipérbole. Não, você que não tá... Você abandonou a explicação de que é uma hipérbole. Você acabou de dizer isso que eu queria que eu mostrasse aqui. Por exemplo, Mateus 28, 20. Jesus fala, estou convosco até o fim dos séculos, ou até a eternidade. Mas essa é a definição que eu tô trazendo. Não, eu que tô trazendo essa definição. Não, peraí, vamos Você falou que nesse aion dá pra perdoar pecados. Não, você disse o seguinte, não tem isso como. Aqui é que é um hipérbole, uma expressão grega. Você disse até que é uma expressão hebraica, imagino que você quis dizer que é uma expressão grega. Ele não falou hebraico, não. Ele falou uma expressão hebraica. Não, ele falou grego, na hora que ele falou, você falou assim, mas você fala grego. Entrou o pastor para ajudar. Na verdade, ele não falou não. Pega ele, Nossa Senhora. Então o que você disse é que isso aqui é uma expressão que significa que nunca vai ser, nem aqui, nem lá, nem nunca. Você até disse nem nunca. Eu quero que você traga o uso do aion com esse sentido. Você não trouxe. Você está trazendo o aion com o sentido do século futuro, que é o sentido que eu trouxe. E uma observação, colando do computador, porque ele não tem sua própria tese de Bíblia, ele tem que pesquisar no computador algum protestante, alguma visão para tentar provar esse aion, entrando lá nos manuscritos grego. O cara não entende nem o português, quer entender o grego. Então, mas o aion aqui tá falando do pra sempre. A gente não pode conceber um purgatório no pra sempre, tem que ser no agora. O próprio texto fala dois... O purgatório não é para sempre, é o mundo vindouro. Por exemplo, quando vinha a pareusia, como está citando aí, que não tem nada a ver, ele não está conseguindo provar. Sim, quando vinha a vinda de Cristo, simplesmente aquele que ressuscitar primeiro é para a glória, aquele que ressuscitar segundo é para a condenação. Então, as pessoas que já estavam ali no purgatório já foram purificadas. Quando Cristo vir, não vai existir mais o purgatório. Simples entender isso. Esse mundo vindouro, como a Bíblia fala, Mateus 25, deixa eu ver se é isso mesmo.
que está tendo aqui, ó. Mateus 12. É só, 12. 30. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Olha só. É simples entender isso, ó. Você não precisa ir nos manuscritos antigos. Morreu, jumento. Pecado venial, purgatório. Morreu na pecado mortal, inferno. O purgatório é um estado de passagem, um estado de purificação. Aqueles que estão buscando não atingir o 100% a santidade. Quando vinha a parousia, o arrebatamento, tem vários filmes protestantes falando sobre isso, que é uma heresia. Aqueles que já estão no purgatório já foi purificado. Paulo deixa bem claro. Cristo deixa bem claro. A Escritura deixa bem claro. Mundo vindouro. Se eu blasfemo contra o Espírito Santo que vocês protestantes fazem, que denigra a igreja, porque Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste a igreja. Que mundo vindouro é esse que a Bíblia quer nos dizer? Isaías. Cara, ficou num debate, nem o professor conseguiu provar nada, e nem ele, ficou nessa discussão. Cadê os versículos bíblicos? É isso que eu quero ver, versículos bíblicos. Eu quero ver, não computador, cara. Isso é uma heresia, você usar o computador para tentar aprovar o purgatório. Use o computador, vai pesquisar país patrístico. 24, 21. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a malícia celeste. Os reis do mundo sobre a terra serão amontoados como prisioneiros num calabouço e serão encerrados numa prisão. E depois de muitos dias serão castigados. Que prisão é essa, cara? É o inferno? O inferno, quem está no inferno não tem como sair, meu querido. É o céu? Não, o céu só entra os redimidos. Aqueles que alcançou 100% de santidade. Mateus 5:8. O purgatório, sim, estado de purificação. Só uma entrada, céu. Que não é no inferno nem um céu. Olha só, Mateus. Simples entender isso. Mateus 12:32 já falamos. Mateus 5:8. Só os puros de coração verão a Deus. Mateus 18. Olha só. 18:24. Ó. E o Senhor encolarizado entregou aos algazes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoais os seus irmãos de todo o teu coração. 1 Pedro 3:19 fala também. E 1 Pedro 4:6 serão julgados a maneira como era humano. Versículo bíblico, cara. Os caras ficam nisso aqui. É mundo vindouro ou não é mundo vindouro? Cara, não provou. Amém. Vamos para outro versículo bíblico. O cara mistura. Arrebatamento já é outro tema. Que vergonha, cara. E é estudioso, pô. O cara não acredita e pronto, acabou, cara. Você vai para debater com o cara não acredita? O próprio texto fala dois lugares, o agora e o aion. O agora, sim, você pode ter... Os caras estão nesse texto, aion. Mundo vindouro. O mundo futuro. Só você ler a palavra Lucas 16:19. Qualquer tipo de pecado perdoado, exceto o Espírito Santo, a blasfêmia com o Espírito Santo. Agora, no aion, não pode ter nenhum tipo de pecado para ser perdoado, visto que já aconteceu a volta de Cristo. Como, por exemplo...
E Tiago deixa bem claro, há pecado que não leva, que não conduz à morte, e há pecado que conduz à morte. Que são esses pecados que não condenam, que não levam à morte? E pecado que leva à morte. Simples, pô. Aqui, Mateus 28, 20. Eu estou convosco até o fim dos séculos, né? Aion. Então, aqui a gente vê várias citações de Jesus falando sobre o fim dos tempos, o fim dos séculos, depois da vinda dele, que é a consumação dos séculos. Quando acontece a consumação dos séculos, vem a vinda de Cristo. Então você concorda comigo que isso aqui não é uma hipérbole, que nunca vai ser perdoado e pronto. Você concorda que são duas realidades, a de agora e a da parousia. Eu te faço a pergunta, tem como um pecado ser perdoado depois da volta de Cristo? Depois da volta de Cristo, não. Então tá pronto, acabou. Mas é o que a gente acabou de ler na carta aos Hebreus no início aqui. Então, mas que morre e vem o juízo. Isso oblitera totalmente o entendimento. Mas olha só, eu quero que você esclareça. Você acredita que essa passagem fala que o pecado nunca vai ser perdoado como uma expressão, que é o que você trouxe no início? Ou você acha que não vai ser, que ele realmente está falando deste mundo e do mundo vindouro? Do mundo, como você disse, da parousia. O mundo... Com qual das duas você concorda? Eu acabei de falar aqui 1000 vezes aqui. O Mateus ele coloca dois mundos aqui. O mundo presente pode sim ser feito pelo perdão de pecados, só que o catecismo romano fala que... Catecismo, vamos de Bíblia, meu querido. Ó, tanto Mateus fala, mundo vindouro pode ser perdoado nesse mundo atual, pecado que não leva à morte, certo? E no mundo espiritual, que vai, no purgatório, que vai purificar esse pecado que não é mortal. Se eu me arrependi, cheguei a 100% de santidade, céu. Se eu não conseguir chegar a 100% de santidade, 80%, esse purgatório. O mundo vindouro é esse. Pecado mortal? Inferno. Não consegui chegar à santidade. Inferno. Olha só. É só você ler o texto, você vai entendendo que o texto vai falando. Aí você vai ligando. Há pecado que não leva à morte. Que pecados são esses? E pecado que leva à morte. Como vamos se arrepender? Se arrepender, ir lá ao sacerdote, João 20, 21, 23, se confessar, se arrepender todo o seu coração. E mesmo assim a gente não fazemos, não contamos tudo, 100%. Não chegamos a 100% de santidade. Por isso que precisa desse processo. Como Paulo diz, primeiro, prova convincente, Coríntios, do purgatório. Que os caras não usam esse versículo nenhum. Então, nesse aiol, ou nhonhô, sei lá o que é. Aqui, ó. 1 Coríntios 3, 13. Ó. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Ó. Que obra? Caridade, penitência, amar o próximo, buscar a santidade e etc. Como vai dizer lá em Tiago, né? Será descoberto pelo fogo, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Ó. Paulo ele mostra aquele que já vai direto, que atingiu o estado de santidade. E Paulo mostra aquele que não conseguiu atingir esse grau de santidade, que cometeu o pecado, não o pecado que leva à morte. É só. Simples, pô. Eu não preciso pegar uma bosta de computador e colar para tentar refutar o professor, ô João Oliveira. Se a construção resistir ao construtor, 14. Receberá recompensa. 15. Se pegar fogo, que fogo é esse? Que os pais patrísticos, os pais da igreja, interpretam esse fogo. Só você pegar essa merda desse computador e pesquisar. Arcará com danos, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Pô, meu Deus do céu, pô. Encerra esse vídeo aqui, 24 minutos, vamos encerrar aqui, já tá acabando. A vergonha que ele tá passando. O catecismo romano fala que, quando fala de mundo vindouro, dá-se a entender que... Fala o versículo do catecismo romano, pra gente abrir o catecismo romano e esfregar nessa jumenta, essa sua cara de jumento. Podem ser perdoados os pecados desse mundo vindouro. Só que esse mundo vindouro está falando depois da volta de Cristo, a consumação dos séculos, depois da parousia. Então, se é depois da parousia, não tem como existir perdão de pecados, visto que Cristo já ressuscitou seus mortos, já levou também os seus... Ele está se enrolando sozinho, pô.
Se Cristo já vir, já está consumado, cara, já está ressurreto. Se Cristo vir, para que precisa do purgatório, cara? Que já estão no purgatório ali, já saiu, porque Cristo já veio. Não tem uma base, depois que Cristo vir ali na paresia, vai ter um purgatório? Não, cara. Já se concretizou toda a profecia da Escritura. Da Terra, e já estamos vivendo aqui que perca de tempo, hein, professor? A gente vai falar dessa interpretação que você está trazendo agora, mas eu quero fechar a primeira. Você acha que aion é usado como uma hipérbole, como uma expressão, ou como este mundo e a parousia? Depois da parousia seria. Depois da parousia, como você chama, né? O texto já está explicando esse tempo e o tempo do aion, que é a eternidade. A eternidade, que depois os mortos já ressuscitaram, já estão com Cristo, então não há que se falar em purgatório, muito menos em perdão de pecados. Então você concorda que isso aqui não é uma hipérbole, né? nunca vai ser perdoado de qualquer jeito. Não, ele está falando então daqui nunca vai ser perdoado, porque não existe perdão de pecados depois da volta de Cristo. Cristo já recolheu os seus. Você entende? É por isso que eu estou explicando aqui 1000 vezes isso, você não entendeu até agora. Eu quero que você escolha uma interpretação para essa passagem, senão já vai ficar igual louco aqui. Não, mas eu é hipérbole ou são dois tempos? Eu já falei aqui 1000 vezes, o pastor já deve ter... Ele não sabe, cara, ele não sabe. Mas vamos lá, é que assim, quando já que ele citou o pastor entendeu que ele trouxe primeiro como uma hipérbole. Não, nunca vai ser perdoado. Aion quer dizer isso. E agora ele está dizendo mas que é um parece que ele século continua outro. defendendo isso, não é? Sim, porque se isso ocorre... Pastor César, ajuda o cara aí, pelo amor de Deus. Pastor César entendeu. Se esse aion aqui, ele não prova nada. Século vindouro, está falando depois da volta de Cristo, não há o que se falar em perdão de pecados e muito menos em purgatório. Então você abandona a interpretação de que é uma hipérbole, de que isso aqui só está falando no geral, assim, de que nunca vai ser perdoado. Não, mas nunca vai ser perdoado. Tem como pecado ser perdoado depois de Cristo? Não tem como. Agora a gente vai debater o que significa esse século futuro, mas você concorda que é o século presente, nossa vida, e um século futuro, que você diz que após o retorno de Cristo. O século vindouro aqui, como está escrito aion, é depois da volta de Cristo. Então, a não ser que você defenda que existe perdão de pecado por a volta de Cristo. É só. Provou nada. Vamos ver aqui. O que é esse fogo purificador? Deixa eu ver se eu acho aqui. Para finalizar, né? Que vergonha, hein, doutor? Ó, vamos degustar aqui, ó. 1 Coríntios 3, 12, 15 e Mateus 5, 25. Ó. Santo Tomás de Aquino, ele debruçou nesse texto. E São Tomás, é claro, ele diz assim: pelas almas que estão no céu, a gente não reza, porque já estão no céu. Não precisa de oração, já estão na glória. Olha só. Santo Tomás de Aquino já declara isso aí. Base bíblica. Pelas que estão no inferno, não adianta. Já estão condenadas, né? Não reze por esses. E já foram condenadas. Então, para que a igreja reza por aqueles que já estão nessa prisão, pagando até o último centavo? Mateus 5, 25 e 26, certo? Qual é o nome dessa prisão? Purgatório, porque é o céu. Porque o céu não é uma prisão, é a morada dos eleitos, certo? O inferno é uma prisão onde você nunca mais sairá, certo? Ó, vamos aqui, Mateus 5, 25 e 26. Toda a tradição da igreja, o João Oliveira, ó, desde o Tertuliano 220, enxergou esse texto aqui como purgatório. Mateus 5, 25 e 6. Outro texto, explicação. São Gregório Magno, lá no ano 593, naquele livro chamado de algo que ele escreveu, de Macabeus 12, 31, 32. Ó. São Gregório Magno, nesse documento de algo, ele coloca assim: baseando nesse texto, nós cremos que existe um fogo purificador para as faltas leves. Ó. Tiago 5, 16. Há pecado que
não leva à morte. Pecado venial, ó. Mundo, ó. E é uma coisa que bem para desmoronar mesmo, eu devia citar um país patrístico. Ó. Existe um fogo purificador para faltas leves no mundo vindouro, ó, visto que quem blasfema contra o Espírito Santo não é perdoado nem nesse século, nem no outro. Logo que tem faltas leves pode ser purificado no outro mundo. Ó. Deixa bem claro, quem? São Gregório Magno. Destruindo totalmente essa mentira do doutor protestante. Esse texto, São Gregório Magno, foi escrito no ano 593 da era cristã, explicando esse texto, dizendo que poderia ter faltas purificadas no outro mundo. Quando vinha a parousia, não tem mais purgatório. Já se concretizou a profecia, cara. Como você vai se arrepender que isso já veio? Não, meu irmão. Se você não se arrependeu, já era o inferno, querido. Infelizmente. Já está condenado. Certo? Estou citando isso aqui porque, ó, 593 Lutero fez a reforma em 1517. Então, quase 100 anos antes de Lutero, um papa já tinha escrito sobre o purgatório. Lucas 12:42 diz assim: o Senhor replicou falando para Pedro, nem Pedro, né? Qual é administrador nesse caso? As pessoas da própria igreja, sacerdote, bispo e religiosos, saber fiel que o Senhor restabelecerá sobre seu operário, para lhe dar o seu tempo à medida do trigo. Aqui é a parábola tal, etc. Vai explicando, pô. Simples, ó. Feliz aquele servo que o Senhor o acha procedendo. Assim, quando vier, em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens, ó. Aqui está o céu. Se o Senhor me buscar, Senhor me busca. Eu administrei os bens dele, multipliquei os talentos, estado de graça. Ele me confiará os bens eternos. Jesus continua, mas seu tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, começar a espancar os servos, a comer e a beber, e ficarem embriagados, ou que o senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, e na hora em que não puser, eu despedirá, eu mandará ao destino dos infiéis. Que lugar é esse? Mateus 12:47. Há um primeiro grupo, né? Tal mente fiel, que vai para a glória. Há segundo grupo, que foi pro pecado mortal, inferno. E há o terceiro grupo, o João Oliveira, que foi negligente. Ele será açoitado, purificado, mas não será condenado eternamente. Tal falando, claro, a respeito do purgatório. É só. Simples, pô. Não cometeu pecado mortal. Foram desobedientes, etc. Foi açoitado. Pagou o preço. Mas será salvo. Outro texto, claro, Lucas 12:58 e 59. O Catecismo 10:30 e 10:32 fala também. Certo? Poderia citar aqui, eu ficar aqui quase 2 horas citando. Pais da igreja que acredita, etc. Etc. Simples, pô. É simples entender isso. 34 minutos. O cara não provou nada. Você pega o programa dele lá, onde teve esse debate, eu vou ficar quase 5 horas falando disso aqui, pô. Simples, pô. Não tem como, pô. Aqui, ó. Bíblia. Escritura.
Se ele fosse debater na praça, ele ia tomar vergonha, porque na praça não tem nada, computador, não tem essa manobra deles. Simples, pô. Que vergonha, pô. Pelo amor de Deus, salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Esse é o 3º vídeo. Amanhã vai ter 4, depois vai ter 5, depois vai ter 6. E por aí vai, pô. Entendeu? Salve Maria, sou Céu Missionário Roberto. Só pra gente entender, pô. O que os pais da igreja nos ensinam. O que a escritura nos ensina. Se os caras não acreditam, amém, pô. Nós não somos protegidos, nós somos guiados pelo magistério. E o magistério deixa bem claro, e os pais patrísticos deixam bem claro. Cristo deixa bem claro. São Paulo deixa bem claro. Simples. Eu, servo Roberto, eu sou pecador, sou falho. Eu nunca vou chegar a 100% de santidade, pô. Tô buscando. Você tá entendendo? É simples, pô. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.